Série Verdades Bíblicas. O tema de hoje é A Cruz no Deserto. Você já imaginou o que as pessoas faziam quando pecavam antes de Jesus morrer? Hoje temos a promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9. Atualmente podemos ser perdoados, porque Jesus morreu em nosso lugar e pagou o preço dos nossos pecados. Mas como homens e mulheres eram perdoados antes da cruz, quando Jesus ainda não tinha morrido? Na verdade, assim que o homem pecou, Deus demonstrou pela primeira vez o Calvário. Foi construído um altar sobre o qual um cordeiro foi sacrificado. Esse cordeiro representava Cristo. Através dos séculos, cada vez que um animal inocente era sacrificado, apontava para o dia em que o Filho inocente de Deus morreria no lugar do homem. Esse foi o preço do perdão. O povo de Israel, recém-saído do cativeiro egípcio, precisava de uma comunicação simples e fácil para compreender o plano de Deus para salvá-los. Eles precisavam de algo prático que demonstrasse a terrível natureza do pecado de modo vivo. Necessitavam de uma noção clara do custo elevado da nossa salvação. E foi o que Deus fez. Ele ordenou: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio." Êxodo 25, versículo 8 e 9. Deus desejava estar com seu povo, e para isso era necessário um santuário que deveria ser um templo portátil, que pudesse ser montado no deserto e transportado enquanto viajassem. Deus mostraria a Moisés um padrão e daria a ele instruções detalhadas sobre a construção e a mobília. Para construí-lo, Deus deu a Moisés uma planta detalhada, conforme o modelo original existente no céu. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, versículo 1 e 2. Jesus, ao deixar a terra, tornou-se o nosso sumo sacerdote e passou a ministrar no santuário do céu. Portanto, existiam dois santuários, o do céu e da terra. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: "Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte." Hebreus 8, versículo 5. O santuário portátil do deserto era uma cópia exata do existente no céu. Essa réplica seria uma escola adequada para nos ensinar muitas coisas sobre o plano elaborado por Deus para a salvação da humanidade. Ao sair do Egito, o povo de Israel acampou em uma planície vasta próxima do Monte Sinai, há aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. O acampamento era uma verdadeira cidade de tendas, onde imperava a limpeza e a ordem. O povo estava dividido conforme as suas tribos, cada um dos 4 lados que cercavam a área central. Abrigava 3 delas. Na área central ficava o santuário. Ao entrar no pátio, a primeira coisa que se podia ver era o altar dos holocaustos, onde eram oferecidos todos os sacrifícios. Pouco além ficava o santuário, que era dividido em 2 compartimentos: o santo, onde havia uma mesa com pão sagrado, e o candelabro com 7 lâmpadas. Ainda nessa parte ficava o altar de incenso. O segundo compartimento, separado do primeiro por um véu, chamava-se Santíssimo. Nele estava a arca do concerto, com as 2 tábuas de pedra em que Deus com seu próprio dedo escreveu os 10 mandamentos. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Isso significa que sem derramamento de sangue não há perdão nem para o povo de Israel no passado, nem para nós hoje.
O perdão é a coisa mais preciosa do universo, pois custou a vida do Filho de Deus. Era isso que a morte do Cordeiro queria dizer. O substituto inocente sacrificado no altar demonstrava a fé do pecador no inocente Cordeiro de Deus, Jesus, que um dia morreria em seu lugar. Quando alguém pecava e se arrependia, deveria providenciar um cordeiro e se apresentar ao sacerdote no santuário. O pecador, colocando a sua mão sobre a cabeça do cordeirinho, confessava seus pecados e em seguida matava o animal. O sacerdote então espalhava um pouco desse sangue nos cantos do altar. O livro de Levítico no Antigo Testamento descreve os vários sacrifícios que ocorriam no santuário. Tudo apontava para um grande e único tema central: prover um meio de trazer o pecador de volta a Deus, tornar possível para ele compreender o pecado e o que isso custou para o Senhor. Os sacerdotes, por sua participação pessoal no sacrifício, quando transportavam o sangue para dentro do santuário, cumpriam esse mesmo propósito. Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Levíticos 10, versículo 17. É assim que Jesus, nosso sumo sacerdote, faz com seu sangue. Mas uma vez por ano, uma coisa especial acontecia. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Hebreus 9, versículos 6 e 7. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava sozinho no Santíssimo para realizar um serviço especial. Era a purificação dos pecados que tinham sido transferidos para o santuário durante todo o ano. Essa cerimônia ocorria no dia da expiação. Era uma espécie de dia do julgamento. Essa cerimônia tinha a finalidade de apontar para a fase do ministério sacerdotal de Cristo após o seu sacrifício na cruz. O serviço no santuário, com todas as suas cerimônias, continuou através dos séculos, primeiramente no deserto e depois no templo construído em Jerusalém. Esse serviço continuou tendo validade até o dia em que Jesus morreu. A partir de então, não seria mais necessário imolar qualquer cordeiro para o sacrifício. O verdadeiro Cordeiro de Deus, para o qual todos os sacrifícios apontavam, havia dado a sua vida pelo mundo todo, mas o próprio povo que durante séculos tinha demonstrado fé em seu futuro sacrifício não o reconheceu. Jesus Cristo havia dado sua vida. O sistema de sacrifício estava encerrado, mas quando ele subiu ao céu, assumiu uma nova obra. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4, versículos 14 e 15. O sacrifício de Jesus no Calvário foi completo e perfeito. No entanto, sem a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote, não poderíamos receber nenhum benefício pessoal desse ato. Ele fez provisão para todas as pessoas, mas nem todas serão salvas, pois muitos o rejeitarão. Como a salvação não é automática, o sangue de Jesus deve ser aplicado pessoalmente a quem aceitá-lo. Por isso, Jesus, como sumo sacerdote, tinha algo mais a fazer. Ao morrer em nosso lugar e pagar o preço pelos nossos pecados, ele conquistou o direito de nos perdoar e devolver a vida eterna. Como nosso sumo sacerdote desde a cruz, aplica os benefícios de sua morte em favor de todo aquele que desejar
e quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, seu sacrifício e sua morte em nosso lugar, nosso nome é escrito em um livro muito especial que é chamado de o Livro da Vida. 18 séculos depois da morte de Jesus, surgiu um movimento que pregava a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Esse ano ficou marcado como o ano do grande engano. Milhares que aguardavam o aparecimento de Jesus ficaram desapontados. A decepção e o embaraço jamais puderam ser expressos em palavras. O grupo que ansiosamente aguardava o retorno de Jesus na ocasião se dividiu em 4 significativos segmentos. O primeiro renunciou à fé imediatamente. O segundo concluiu que havia cometido um engano no cálculo do tempo. O terceiro admitiu que Cristo tinha voltado de fato, não fisicamente, mas espiritualmente. O quarto grupo se manteve firme na fé, continuou orando e pesquisando as Escrituras, determinado a descobrir onde havia errado e saber o que realmente havia acontecido no dia 22 de outubro de 1844. Uma vez que o modelo do antigo santuário foi tirado do santuário do céu, era razoável concluir que os deveres dos antigos sacerdotes indicariam alguma coisa a respeito da obra de Jesus como nosso sumo sacerdote no céu. O antigo santuário era purificado pelo sangue de animais, mas o templo do céu deveria ser purificado por um sacrifício melhor, o sangue de Jesus. A convicção era grande para o pequeno grupo. Jesus jamais tinha pretendido voltar à terra no dia 22 de outubro de 1844. Embora o Calvário tinha sido uma obra perfeita, uma provisão suficiente para o mundo todo, havia alguma coisa a mais que ele deveria fazer. O sangue do seu sacrifício deveria ser aplicado individualmente àqueles que desejassem. Eles descobriram o que havia acontecido em 22 de outubro. O grande dia da expiação havia começado no céu. Jesus tinha iniciado sua obra no Santíssimo do Santuário Celestial, ou seja, o julgamento da humanidade. Antes que Jesus retorne trazendo consigo a recompensa devida a cada um, antes do dia em que homens e mulheres serão finalmente declarados salvos ou perdidos, o livro da vida, com os seus registros, deve ser aberto. Deve ser aberto o livro que revela, sem disfarces, o que cada indivíduo fez e foi. Alguma coisa havia acontecido naquele dia enquanto homens e mulheres esperavam com alegre ansiedade e depois choraram com amarga decepção. Enquanto o dia e a noite passaram aparentemente sem incidentes, os livros no céu haviam sido abertos. A hora do julgamento de Deus havia chegado. Ninguém está isento de feridas e mágoas nesta guerra terrível contra o pecado. Mas as marcas da nossa luta não se comparam aos terríveis sofrimentos que Jesus teve que suportar. Ele veio à terra enfrentar o pecado frente a frente e dar a sua vida em sacrifício para a nossa salvação. Se fosse necessário, ele daria sua vida, ainda que a única pessoa a ser salva fosse você. Desde o pecado dos nossos primeiros pais, através de toda a história de Israel e ao longo da igreja cristã até os nossos dias, vemos um Deus que se esforça em nos fazer compreender seu sacrifício e o quanto ele está disposto a fazer para nos salvar. Há um fio de sangue que atravessa a história, unindo cada situação, apontando para um Deus cheio de amor e disposto a perdoar todos que sentirem necessidade de perdão. Agora, Jesus está cumprindo a última etapa de sua intercessão em favor da humanidade perdida. Como sumo sacerdote, ele apresenta os benefícios de seu sacrifício para perdão e salvação. Logo, ele deixará suas vestes sacerdotais e, como Rei dos Reis, voltará à terra para buscar aqueles que aceitaram seu sacrifício. Se vocês desejam aceitar
o perdão que Jesus nos oferece ao morrer na cruz. E se você deseja aceitar a sua intercessão no santuário do céu, vamos fazer uma oração. Querido Pai, queremos neste momento pedir a tua bênção e te agradecer, Senhor, porque o Senhor morreu por nós e morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados e nos dar o direito à vida eterna. Te agradecemos pelo teu infinito e imenso sacrifício. Que os benefícios do teu sacrifício possam ser estendidos a esta pessoa que está ouvindo este áudio. Que ela possa cada dia te aceitar a tua intercessão em favor dela. Em nome de Jesus, amém.